Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está nos escutando, eu nos assistindo. Seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Go Live, o podcast que foi feito para tentar descomplicar a vida das pessoas que trabalham com governança territorial. Meu nome é Marcelo Tavaroni, eu falo aqui dos estúdios da Forast. Eu já estou recebendo uma pessoa que eu tenho um carinho especial muito grande, conheço há bastante tempo, e é um dos grandes especialistas no setor. Pessoa que conhece tudo de fundiário, pessoa que conhece do meio ambiente, dos mais variados temas. Acho que é um dos profissionais mais completos que tem no setor aí. Já passou por diversos problemas. É mais um como eu, um dinossauro aí do mundo da governança territorial. Mas é um cara que você, ó, escutando ele, você fala assim, poxa, agora eu entendi como eu vou resolver aquele pepino fundiário. Putz, agora eu já sei como que eu vou resolver aquela questão que tem a ver com o fundiário entrelado com alguma questão socioambiental. Ele vai ajudar a resolver isso tudo, tá? Não tenha dúvida. No final, ele ainda vai dar uma dica ali de, se quiserem falar com ele, podem falar, podem entrar em contato. Que se ele não falar alguma coisa aqui que vocês tenham interesse em descobrir e entender, ele pode dar essa dica depois, tá? Eu estou aqui com a Mauri, meu amigo. Fala, Marcelo. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, né? Acho que mais do que ser um podcast que a gente vai bater um papo aqui, o foco principal dele, como eu falei no início, descomplicando a vida da governança territorial, é gerar conteúdo, né? E quem pode ajudar a gerar conteúdo são pessoas como você, especialistas, né? Legal. E esses conteúdos que possam ser acessados posteriormente por outras pessoas, né? Espero que quem está assistindo goste bastante. Mauri, por favor, fala um pouquinho de você, da sua história. Marcelo, obrigado pelo convite. Eu é que tenho que agradecer, né? E a iniciativa é maravilhosa. A gente estava conversando um pouco antes. Eu acho que iniciativas como essa só aumentam e engrandecem um debate em torno de um tema que é fundamental. A gente vai ver aí. Eu espero poder contribuir com esse debate, né? E nem sempre é um tema que tem o destaque que merece, apesar de ser tão importante. Verdade. Então, assim, a tua apresentação aumentou demais a minha responsabilidade. Eu espero que eu possa corresponder às expectativas e estou à tua disposição para a gente conversar aqui, bater um papo e dividir um pouco de experiência e receber um pouco da experiência de vocês também com relação a esse tema, que, na verdade, eu milito nele desde 83. Pouco tempo, sem querer falar a idade, mas desde 83. Tá se entregando. É um tema que é como você falou também, embora seja a questão fundiária, né, popularmente conhecida, ele é um tema multifacetado. Né? Sim. Ele tem uma série de aspectos, tem uma série de interfaces aí com outras áreas, né? E isso possibilita que o profissional que atue com isso cresça bastante em várias situações e pode até escolher ser especialista em algum tempo. Precisa ter um entendimento sobre várias outras áreas para além da questão fundiária, né? Então, enfim, é um tema que eu sou apaixonado por ele, já estou há alguns anos trabalhando com isso. Não cansou, não? Cara, não pode, né? Não pode cansar. Mesmo porque você encontra pessoas como você, como tantos outros profissionais aí que a gente encontra ao longo da vida, isso engrandece, né? Eu acho isso legal. Fala um pouquinho de você, Mauri, sua vida profissional, vida pessoal. Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade de Taubaté, sou formado pela Universidade de Taubaté. Taubaté. E desde 83 eu trabalho nessa área. Né? Meu primeiro trabalho foi no Instituto de Terras de São Paulo. Que legal. Trabalhava lá com assentamento de trabalhadores rurais sem terra. Que é um tema que tá aí. Tem uma interface total. Vivo até hoje, né? E não adianta. Eu olho para trás, eu vejo uma lógica na minha carreira profissional. Legal. Né? Que começou daí. Aliás, começou um pouco antes na própria faculdade, com militância estudantil, essas coisas todas que vão te dando um verniz e te ajudam de uma forma ou de outra, ou te encaminham de uma forma ou de outra para essa experiência profissional que você vai construindo ao longo do tempo, né? Então, eu me formei na Universidade de Taubaté em 83 e o meu primeiro trabalho foi no Instituto de Terras de São Paulo, ainda não era nem Instituto de Terras, trabalhando com um movimento prestando assistência técnica a trabalhadores rurais sem terra em projetos de assentamento de iniciativa do Estado e iniciativas também do governo federal.
Depois, dando alguns pulos, eu vou voltar para trás. Sim, não me lembro mais da cronologia exata. Eu também, com o cabelo branco aqui, atrapalha um pouquinho. Aí trabalhei na CETESB com recuperação de áreas degradadas, fui gerente estratégico no INCRA, trabalhei dando consultoria para algumas empresas privadas no setor já de geração de energia, né? Então, trabalhei em Serra do Facão, trabalhei em Estreito, trabalhei em Belo Monte, e nessa... Em Belo Monte também. E particularmente em Belo Monte, eu deixei de ser consultor e acabei sendo contratado, fiquei lá um tempo trabalhando na gerência fundiária, primeiro urbana, depois a rural, trabalhando com a realocação de famílias. Depois trabalhei... O que é muito forte, né? O fundiário lá de Belo Monte tem muito disso, né? Exatamente. Não, o fundiário de Belo Monte é um mundo. Aquilo, para mim, foi uma escola fantástica. Eu agradeço até hoje ter tido a oportunidade de trabalhar lá. Né? Com a equipe, com a temática. Muitos anos lá? Fiquei 4 anos lá. Morando lá? 4 anos morando em Altamira. Muito legal. São das coisas que são das coisas que você tem que estar pronto a fazer, trabalhando nessa área, né? Porque se você não conhece a realidade de campo, fica muito difícil você se tornar um profissional realmente de qualidade no completo, mercado, né? Completo. Eu não digo completo, mas assim, com a visão crítica necessária para você desempenhar bem uma tarefa gerencial depois. Você tem que ter essa visão de campo. A maioria dos problemas ocorrem no campo. Exatamente, né? Isso é fundamental, entendeu? É fundamental. Aí depois eu trabalhei mesmo na área mesmo como gerente fundiário em Baixo Iguaçu, né? E hoje eu trabalho numa empresa de geração, transmissão, distribuição, comercialização uma das de grandes energia, do setor, uma das grandes do setor, como especialista fundiário, né? Então, enfim, essa foi a carreira rápida. Resumindo, né? Resumindo, essa foi a carreira rápida aí que eu construí ao longo desse tempo todo. Até combinamos aqui antes de começar o evento, falei, pô, faz a apresentação de você mesmo, né? Que é grande, a bio dele aqui, Jesus. Cara, você passou por muitas áreas aqui. IBAMA, ICMBio, Teste, Cefac, a Norte Energia, que você falou, INCRA. Isso vai dando esse verniz, né? Por exemplo, trabalhar com prefeitura municipal, que eu trabalhei. E quase ninguém trabalha, né? Isso é uma experiência diferente mesmo, Exatamente. Né? A gente critica muito as prefeituras, normalmente não são informatizadas, não ajudam muito, né? Agora estão se informatizando, né? Tá melhorando realmente. Não, e você conhecer como é que funciona a dinâmica local, o chamado poder local, faz diferença também. Faz diferença porque ele tem uma dinâmica diferente da dinâmica de você trabalhar na administração pública estadual ou na administração pública federal. Porque lá eu costumo dizer o seguinte, você vai tomar café na padaria, né? Você encontra o sujeito que está precisando de você, que deve ter entrado com uma petição lá na prefeitura e que está precisando da tua ajuda. Então, essa relação que se dá, que acontece no município, ela é fundamental. E tem uma dinâmica diferente do que é na administração estadual, na administração federal. Então, é importante. Eu também fiquei satisfeito com esses trabalhos. Você trabalhou para o governo, trabalhou para consultorias, trabalha para os contratantes. Privado, na iniciativa privada e nessas instâncias do governo federal, estadual e municipal. Isso é bom porque dá um overview e um conhecimento geral de todo o mercado em si, né? Dá. Você tem uma visão e dá para ser até mais bonzinho com contratado, né? Às vezes, né? Cara, eu não digo você já esteve do lado de lá, né? Você fala, eu sei que esse cara sofre. Você acaba tendo mais empatia, né? Você acaba compreendendo um pouco mais, entendeu? Então, coisas assim que são relativamente comuns no mercado, e você sabe disso, não estou falando nenhuma novidade. Sim. Pô, mas aquela empresa é uma empresa difícil de trabalhar com ela, prestador de serviço e tal. Cara, eu sempre olho assim, bom, vamos dar uma olhada no termo de referência que foi feito para a contratação da empresa, entendeu? Vamos ver se a especificação técnica está de acordo com o que efetivamente a gente precisa. Isso é um pipinaço. Né? Porque assim, a empresa, a prestadora de serviço, boa, você constrói relações com ela. Sim, relações é um parceiro, né? Se for um parceiro, é ótimo. Tal. Né? Agora, ela também tem o seu limite, que é um limite dado pelo comercial. Sim. Né? Então, assim, eu tenho muito cuidado em dizer que tal empresa é boa, tal empresa deu dor de cabeça ou não, porque
Assim, vai olhar a especificação técnica que você fez, ver se ela está de acordo e se ela responde à expectativa que você tinha com relação à empresa. Perfeito. Entendeu? A gente conversou no podcast, o episódio 2 com o Milton, Sim. né, da Taesa, falando justamente sobre isso. Né, com a visão dele como contratante, como contratar melhor um terceirizado, né, com uma consultoria. Faz toda a diferença. Se você fizer bem feito, o resultado é positivo. Né? E na questão fundiária, ela é o que a gente chama comumente de questão fundiária. Tá? Sim. Só para seguir, né, no debate aí. Perfeito. E na questão fundiária, esse tema é muito mais espinhoso, vamos dizer assim, entendeu? Porque você, por exemplo, eu quero regularizar uma área, então você contratou a empresa X para fazer a regularização fundiária de um imóvel. Só que você tem que pensar o seguinte, bom, eu conheço exatamente esse imóvel, eu sei qual é a situação dominial dele. Onde ele está, né? Eu sei onde que ele está, eu conheço as características, está certificado no CIGEF, não está certificado no CIGEF, eu posso prever se o cartório vai me pedir alguma coisa ou não. Então, eu contratei a regularização fundiária do imóvel A numa empresa, bateu no cartório, o cartório falou, escuta, tem nada aqui. Tem nada aqui do que eu preciso para fazer a regularização desse imóvel. Faça o diagnóstico antes, né? Exatamente, volta. Né? Então aí a empresa começa a falar, não, tudo bem, isso eu consigo incorporar, eu consigo absorver, a minha planilha consegue absorver. Então se você não tem um conhecimento dessa dinâmica, você também tem culpa no cartório, para falar de cartório, você tem culpa no cartório com relação à contratação que foi feita, entendeu? Perfeito. Então, a gente estava comentando isso antes, né? Não é um universo muito grande, então ao longo da minha trajetória profissional, eu continuo vendo as mesmas empresas e as mesmas pessoas. E os mesmos problemas. E os mesmos problemas, entendeu? Então você tem que olhar na origem, né? Falar, não é possível, não é uma incompetência, entre aspas, da empresa A ou da empresa B, porque são problemas, na maioria das vezes, recorrentes. Né? E tem como origem, é óbvio, a própria complexidade da situação que você está enfrentando, mas tem como origem também a tua deficiência em solicitar o determinado trabalho. Escreve-se mal, o resultado é péssimo. Exatamente, você não sabe o que pedir. Claro que o fornecedor, quando ele lê uma especificação e ele não gosta da especificação, ele tem dúvidas, ele tem que sanear as dúvidas antes de aceitar uma contratação, ser contratado, né? Não, sem dúvida. E não tem santo, né? Na hora que o problema tá dando... Sim. Todos estão envolvidos no problema de forma igualitária, né? O problema de ambos. É o tipo da situação que você tem que dedicar um tempo. Não é perda de tempo. Certamente. Você tem que dedicar um tempo para fazer uma boa especificação técnica, para abrir para dúvidas, para dar a possibilidade de todos concorrerem igualmente no processo, entendeu? Mas, então, por conta disso, eu tenho algumas resistências em falar, aquela empresa é complicada. Acho que é perfeito, acho que é o correto. Acho que é o correto a ser feito mesmo. Entrando no tema agora. Eu vou ler o tema aqui. Dificuldades na implantação de projetos de geração em suas diferentes fases, do leilão à obtenção da licença e o pós-licença. Né? E tem muitas perguntas a serem feitas aqui, né? Como é que começa? É um tema enorme. Como é que começa? Vamos falando do leilão já, né? Elaboração de uma proposta para um leilão. Né? Pegar uma grande... Agora vamos colocar você dentro da grande empresa, né? Do contratante, da empresa que de fato vai participar do leilão. Todo mundo entender, ele não está falando aqui da proposta para a empresa contratada, está falando da proposta para participar do leilão. Sim. Como que é essa proposta? E circunscrever, né? Aqui a gente está falando da questão fundiária, né? Tem um mundo enorme aí nesse processo todo, mas a gente está falando da questão fundiária. E aí, assim, eu falei essa questão do leilão porque eu acho que é a origem, né? Quando a empresa vai participar de um leilão para se habilitar a ter a concessão do poder público para fazer a implantação do projeto, ela se baseia em estudos ainda preliminares e é óbvio que seja assim, né? É uma fase de leilão, é uma fase de apresentação de propostas. Exatamente. Então, você tem aí pesquisas em fontes secundárias, você tem alguns estudos preliminares que são solicitados, mas nunca na profundidade que você precisa para implantar o projeto. Né? E você está falando de um leilão, que quem oferece um preço mais competitivo leva. Né? Então, você acaba tendo um problema aí, que é um problema que ao longo do próprio projeto ele acaba sendo contornado, né? Mas é um problema de vou precisar fazer aqui uma proposta, está muito alta, vamos fazer uns cortes
E aí a questão fundiária, a questão socioambiental, vamos dizer assim, na qual a questão fundiária está inserida, ela é a primeira a sofrer, né? E não sofre por um primarismo do empreendedor que não sabe o que está falando, não é isso. Ela sofre até por uma questão estratégica de dizer o seguinte, não, vamos começar o projeto, vamos ganhando o leilão, a gente começa o projeto, faz as negociações, tem muito que vai acabar sendo decidido pela questão jurídica, né, que você não vai conseguir arrecadar aquela terra administrativamente. Então, tem muito de um pensamento estratégico do empreendedor que pode enfrentar o problema fundiário ao longo do tempo. Perfeito. Né? Já, inclusive, quando o empreendimento está gerando. Né? Mas é um problema que a gente enfrenta quando... eu estava pensando muito assim nessa conversa nossa. É fatal quando o empreendedor fala assim, nossa, estourou nosso orçamento. Tá? Parece que todo mundo olha para o pessoal do meio ambiente e do fundiário, né? Sabe aquele desenho animado, todo mundo olha, né? Meio ambiente e fundiário, pô, estourou a conta, né? Mas tem como origem isso, né? Óbvio, tem uma série de outros fatores. Da própria dinâmica. Tem que colocar a culpa em alguém também, sim, né? Da própria a culpa sempre é do fundiário. Mas o que é engraçado, não deixa de ser engraçado isso, né? Porque todo mundo olha para o fundiário e para o meio ambiente. Porque a primeira parte ali que vai liberar o empreendimento em si, né? Pode construir, né? Sem dúvida. É o fundiário, se for mal feito, né? Exatamente. É por isso que eu estava falando... Eu diria até que o ambiental é mais... Cara, ou tem licença ou não tem, né? Aceita as condicionantes. O fundiário tem tanta coisa envolvida, né? Por isso que eu estava falando da importância. Quer dizer, é o fundiário quem faz a primeira aproximação com as famílias. Quem entra e quem sai, por último, você falou, né? Exatamente. Então, é quem tem que liberar a área. Quer dizer, se o fundiário não trabalhar bem para liberar a área, esse empreendimento dificilmente vai acontecer. O fundiário, mesmo que ele não seja responsável por as invasões futuras que acontecem, né? Em borda, reservatório, linha de transmissão. Sim, as ocupações. Também vão olhar para ele, né? Sim, por que está invadida aquela... Pô, mas não sou eu que cuido, segurança patrimonial. Exatamente. Está sobrando para mim até hoje, né? Exatamente. Então, tem assim, esse é um problema. E aí, estava pensando assim sobre o que a gente poderia falar, qual a abordagem que poderia ser dada. Pensar nessa linha do tempo foi algo que me deixou mais confortável, porque eu falei, pô, a gente tem problemas que começam aqui na elaboração da proposta. Na elaboração da proposta, né? Porque se você for pegar exatamente no que você previu lá nos estudos preliminares, o projeto não para em pé. Você vai fazendo uma série de adequações, normal que isso aconteça, né? Mas o problema tem tem um pezinho ali. A equipe que você... É o fundiário que... No fundiário, a equipe que vai participar da elaboração de uma proposta, ela senta na mesa com o pessoal da engenharia, do meio ambiente, todo mundo junto. Você tem várias formas de organização, né? Mas aqui eu trabalhei mais comumente, você tem uma empresa que é responsável por fazer a preparação dessa proposta e ouve todos os setores que devem ser ouvidos, meio ambiente, fundiário, engenharia... enfim, diversos profissionais, arqueologia, antropólogos, e aí vai compondo uma proposta de acordo com aquela região onde o projeto vai ser desenvolvido. Amori, é comum, ou de fato nenhum acontece isso, você contratar terceiros para ajudar na elaboração da proposta, quando fala da questão do fundiário, para participar do leilão? Para participar do leilão, não, porque tem uma questão sigilosa, né? Uma questão de confidencialidade aí na história. Então, não é comum, né? Você restringe bastante. Se for necessário, você restringe muito isso para contar com os profissionais internos, porque tem uma questão... Mas isso, quando você fala de linha de transmissão, mercado, né? É comum você contratar gente para participar, quando vai participar, contratar a empresa, consultoria, quando vai participar do leilão de linha de transmissão, do pré-leilão, né? Vou fazer um pré-leilão, vou fazer um estudo de pré-leilão, eu terceirizo esse estudo. Consigo dizer para você se é comum, mas acontece. Para bordo de reservatório também? Tá. Montamos a equipe, começamos a fazer a análise, fomos no campo, avaliamos, fizemos tudo... Não o perfeito, sim, mas temos a condição de ter um preço. A experiência ajuda na precificação também. Sem dúvida. Quando o profissional experiente, ele sabe mais ou menos quanto vai custar aquela liberação. Sim, né? sim. Composição do preço junto com as outras áreas que estão envolvidas nesse projeto. Toca-se em frente ao projeto. Ganhamos o leilão. Aí vem a elaboração aqui do
Do PBA. Do Plano Básico Ambiental. Isso que é o Plano Básico Ambiental? Eu resumi demais a história Perfeito. toda, óbvio, tem uma série de outras coisas aí que a gente poderia falar, mas eu resumi demais aí. O Plano Básico Ambiental, na verdade, ele é a nossa carta de navegação, vamos dizer assim, dos profissionais que atuam na implantação do projeto, né? É essa carta de navegação que vai te dar todos os programas que devem ser implantados naquela área, onde você vai desenvolver o projeto ou de geração ou de transmissão, é disso que a gente está falando, né? Geração hidráulica. Estamos falando de uma equipe de meio ambiente. Não é equipe fundiária, é equipe ambiental. Não, embora seja programa básico ambiental, ele tem todos os programas necessários para você obter. Quem executa é o fundiário também. A licença de instalação do empreendimento. Perfeito. Então aí você já tem a previsão de uma equipe multidisciplinar. Perfeito. De antropólogos. É que no seu caso faz parte da mesma equipe. Sim. Na empresa então, por exemplo, que você trabalha. O programa de realocação compulsória de populações interferidas, ele está lá no PBA. O programa de indenização de famílias interferidas, ele está lá no PBA. Entendi. Entendeu? Então, embora seja um plano básico ambiental, é um plano básico que acho que o nome apropriado é esse, é a carta de navegação que vai orientar o trabalho do empreendedor até a obtenção da licença de operação. E aí, como já ganhou o leilão, esse documento é detalhadíssimo. Sim. Esse é bem feito. Esse é feito no... Esse documento é detalhado. Perfeito. Esse documento é detalhado e alguns problemas residem na falta de atenção, tanto da empresa responsável por fazer a elaboração, quanto do empreendedor na análise do PBA. Porque o PBA é que define, inclusive, e o órgão ambiental está lá olhando o PBA, lendo o PBA que você fez. Ele que então, vai ver define... que você está faltando isso para você conseguir licença, senão não vai ter licença. Exatamente. Então, por exemplo... eu acabei trabalhando em alguns projetos onde o PBA dizia que determinada etapa da implantação deveria ser discutida em todas as instâncias, né, com alguns atores envolvidos lá no projeto. Quando o empreendedor se deu conta de que isso estava escrito, ele falou assim, pô, mas eu não tem porquê, eu tenho parâmetros técnicos que eu sigo, eu tenho normas que eu sigo, eu tenho... normas que são consagradas, inclusive, então não tem por que eu fazer essa discussão com essa magnitude que está prevista aqui no PBA. Uma desatenção do empreendedor, Entendi. que acaba sendo o que a gente fala, um tiro no pé, né, do empreendedor. Então aí reside alguns problemas também na elaboração do plano básico ambiental. Ou seja, tem que ter uma equipe multidisciplinar, mas que tenha muita experiência nos empreendimentos. Né? Exato. Se possível, até um checklist ali para não esquecer de nada. Sem né? dúvida. E tem uma equipe multidisciplinar, né, para tocar, para implantar, né? para implantar o projeto. Mas você vê que alguns dos problemas que a gente enfrenta na área fundiária, ele reside também num PBA que... às vezes não foi muito... Às vezes não foi feito com toda a atenção. Lógico, tem uma série de problemas vinculados a isso. Bom, o PBA considerou um cadastro socioeconômico das famílias que foi feito há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Mudou muita coisa. Muda muita coisa, entendeu? Vivo, né? Muda pela própria dinâmica do movimento social. Você não consegue, por exemplo, manter em sigilo que você vai construir uma usina hidrelétrica naquele município. Vou para lá, dependendo da postura, né, para conseguir uma indenização. Exatamente. Né? Aí a própria dinâmica se ocupa, se responsabiliza por trazer... Infelizmente isso acontece muito. Isso acontece muito. Né? Isso acontece muito. Novas áreas e tal. Então, são problemas que você não tem uma fórmula pronta para enfrentar. Eu acho que você não tem uma fórmula pronta para enfrentar, mas você tem que ter a sensibilidade suficiente para reconhecer que eles existem. E resolver. Porque você vai ter que ter uma estratégia para tratar desses problemas, porque simplesmente não dá para você fingir que eles não existem. Não, cada dia perdido aí é dinheiro perdido. Então você vai... Se você for pesquisar na internet, por exemplo, perguntar o que é o PBA, ele vai te dizer isso. É um documento, é um conjunto de planos, programas e projetos que orientam o empreendedor nas suas ações para a obtenção da licença de instalação. Né? Essa é a definição clássica, vamos dizer assim, de PBA. Né? Eu prefiro uma definição que diga que é
uma carta de princípios a partir da qual você vai estabelecer compromissos com os atores locais envolvidos na implantação daquele empreendimento, né? Porque na hora que você faz isso, você dá uma dimensão diferente disso. Você percebe, por exemplo, você começa a pensar, por exemplo, que a questão fundiária não se limita a liberar uma área, não se limita a desapropriar uma área. Por quê? Porque você traz para dentro uma outra componente. Você está alterando a organização socioeconômica Sim. daquela família, alterando a organização Ambiental, socioeconômica tudo. daquela comunidade, dependendo da grandiosidade, da magnitude do empreendimento, alterando a organização socioeconômica daquele município, daquela região. Sim, sim. Então, você traz para dentro, na medida em que você amplia a definição também do PBA, você traz para dentro um componente que é fundamental, que é esse componente socioeconômico, vamos dizer assim. Né? Que cada vez está mais em voga e tem que estar mesmo, né? Porque... Eu tenho certeza que sim, Marcelo. Eu tenho certeza que sim. Porque... É daí que geram os conflitos que às vezes atrasam tudo, né? Exatamente. E que pode gerar um mal-estar, às vezes até trágico, dependendo Exatamente. da situação, né? Ah, você tem uma fórmula pronta. Também não tem uma fórmula pronta para fazer esse tipo de coisa. Fórmula né? pronta. Mas é aquilo que a gente falou há pouco. Você tem que reconhecer que ele existe porque é o princípio da tua necessidade para a definição de uma estratégia sobre como enfrentar esse problema. Agora uma pergunta, Mauri, até pensando em todo mundo que está assistindo aqui, tentando ser bem didático mesmo. Ganhei o leilão, fiz o PBA, né? A empresa fez o PBA. Esse PBA tem que passar pelo crivo dos órgãos de controle. Quando é apontado algo, não devia estar isso aí no documento, vacilei, não dá para mudar mais? Você vai ter que fazer aquilo que está escrito, se for aprovado? Pensando em condicionantes que tem que ser atendido, um monte de coisa assim que pode gerar um prejuízo grande para o empreendimento, mesmo não sendo necessário, às vezes? Não, a princípio sim, né, Marcelo? Não sei, acho que a gente teria que analisar caso a caso, mas numa situação como essa, você pode ser obrigado a executar o que está escrito ali. Ou seja, o cuidado é total. O cuidado total, tem que ser total, porque é onde começa o teu compromisso. E eu costumo dizer o seguinte: na hora que você implanta um projeto, você se casa com aquele projeto, com todos os atores, com aquele projeto, com todos os atores envolvidos, pelo menos até o final da concessão. São poucos 30 anos. 30 anos, 35 anos e tal. Então você se casa, é um casamento com filhos. Não tem dúvida disso, né? Então, por isso que eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, que você tem que entrar num projeto como esse, o empreendedor tem que entrar num projeto como esse, pensando em sair. Sim. Eu acho que esse é sair bem, né? Esse é o pulo do gato, sabe? Esse é o pulo do gato. O empreendedor tem que entrar no projeto pensando em sair. Igual o investimento que se faz numa startup, né? Exatamente. Se eu vou colocar dinheiro numa startup, eu posso colocar uma cláusula que daqui X anos, se tiver um crescimento Y, eu quero sair daí. Exatamente. Né? Acho que é isso mesmo, né? Porque o empreendimento, eu realmente acredito, ele é um vetor de desenvolvimento regional. Certamente. Um empreendimento do tamanho de um Belo Monte, do tamanho de um Abaixo Iguaçu, né? Uma Serra do Facão, qualquer que seja ele, Corumbá, Tucuruí, né? Tucuruí, ele é um vetor de desenvolvimento. Né? Não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Agora, para que ele seja eficiente, para que seja um vetor eficiente, você tem que ter uma articulação enorme com todos os atores que trabalham nele. Perfeito. Inclusive, principalmente por parte da iniciativa pública, do poder público, que tem que entender que aquele empreendimento ou aquele empreendedor que está trabalhando naquele município tem as suas responsabilidades, né? Mas ela tem limite. Sim. Por que eu digo isso? Porque verdade. Jogar tudo nas costas do empreendimento, do empreendedor. Esses projetos não são projetos que acontecem em regiões altamente desenvolvidas. Sim. Né? Ou seja, precisa de tudo na região. São regiões onde você tem uma ausência de políticas públicas, você tem uma ausência de investimentos, por vezes histórica. Né? E aí eu costumo brincar que tem algumas situações que quando o empreendedor ganha um leilão, parece que... Pronto, agora ele vai fazer uma cidade nova. Todo socioeconômico, é responsabilidade histórico dele. É responsabilidade do empreendedor.
E não é assim que funciona, né? Exatamente, isso aí até inviabiliza o empreendimento. Né? Exatamente. Então, você tem que ter uma articulação, você tem que ter esse entendimento para entender que você tem que promover como empreendedor. Aí você não, acho que não pode escapar disso, não pode se furtar a fazer isso, de ser esse agente articulador em vários momentos da implantação do projeto. Né? Então, eu trabalhei num projeto que você tinha lá condicionante ambiental ligado ao saneamento básico. Né? E uma das recomendações do órgão ambiental foi assim, não, saneamento básico vai ser operado pelo empreendedor até que o poder público tenha capacidade para tal. Surreal, né? Ou seja, tá, mas quando que o poder público vai ter capacidade para tal? Né? Qual que é o indicador que eu vou utilizar? Né? E essa é uma especificação bem ruim, né? Escrita. Só que a gente não tem condição de brigar, né? Especificação ruim, entendeu? Então, tem... conveniente, né? Exatamente. Então, acontece vários tem várias áreas de escape aí nesse sentido, que coloca muitas vezes o empreendedor numa situação extremamente complicada. Sim. Né? Mas que tem que ser tratada como algo que, eu costumo dizer assim, ela não faz parte do cenário. Você não pode falar, então tá bom, eu vou, nesse caso, exemplificando e extremando, então tá bom, eu vou operar o sistema de saneamento até a prefeitura ter condições. Não faz parte do cenário. Sim. Você não pode perder essa capacidade de se indignar e de ir atrás em função dessa indignação, falar, bom, qual é a tarefa que eu tenho que cumprir aqui? Ou seja, o relacionamento político nessas horas é importantíssimo. É importantíssimo, é fundamental que seja feito, entendeu? É muito grande, né? Aí a gente entra nos programas, né? Sim. Para implementar esses programas. Aí você tem... Deve ser fácil. Aí é um mundo, facinho. Não, aí você tem... Normalmente você tem uma empresa que opera todos esses programas, responsável por fazer a coordenação desses programas, tal. Você tem várias estruturas possíveis, várias... Programas que estão incluídos aqui. Possíveis. Você tem alguns que são básicos, né? De flora, de fauna, de capacitação, de requalificação de mão de obra, de educação, na medida em que você aumenta o fluxo de pessoas naquele município em função ou em função da contratação de mão de obra, ou em função da realocação de famílias, né? A realocação compulsória de famílias, que faz com que elas saiam, deixem de ser atendidos pela escola A, passem a ser atendidos pela escola B, então você causa um impacto. Às vezes tem que construir escola B. E tem que construir salas de aula, construir escolas, criar uma estrutura naquele local para recepcionar as famílias. E esses programas, eles são executados internamente, normalmente pelo empreendedor? Não, normalmente você terceiriza. Normalmente, das experiências que eu tenho, você terceiriza isso, mesmo porque é uma equipe enorme. Uma estrada, né? Pô, sim, não é o teu negócio, exatamente. A questão social, você pode até cuidar da questão social, porque você vai ter uma equipe social lá que vai falar com a comunidade. Acho que nesse caso até bom que seja a empresa mesmo. Mas das experiências que eu tenho, você tinha uma empresa também para responsável por fazer essa... Tem muitas ONGs, né? Que abranger esses programas todos e tocar o programa, obviamente, sob coordenação do empreendedor. E dentro desses programas previstos no PBA, você tem a questão da realocação compulsória de famílias, caso seja necessário, e você tem a questão da indenização, os dois principais programas que tem aí vinculados a essa questão, à questão fundiária. Entendi. Né? Então, que é basicamente o quê? O teu trabalho de elaborar um cadastro socioeconômico das famílias a partir do momento que você tem a definição da área interferida do local. Né? Você tem aí, que a gente esqueceu de falar, no momento em que o empreendedor está habilitado a implantar o empreendimento, ele recebe do poder público um instrumento que eu diria que é imprescindível, que é a chamada Declaração de Utilidade Pública, né? A DUP, né? Então a ANEEL, através de uma resolução autorizativa, ela delimita um perímetro, né, chamado perímetro de interesse de utilidade pública, né, e nesse perímetro o empreendedor tem a prerrogativa, né, dada pelo poder público de fazer a desapropriação por utilidade pública.
né? Pagando aquilo que é avaliado pagando aquilo que é avaliado pelo proprietário. Então, e aquilo que é avaliado pelo proprietário... Dentro de um preço de mercado. Não? Dentro de um preço de mercado. E esse é um outro enfrentamento interessante que a gente tem. Isso judicializa muito, né? Por causa disso. E é um enfrentamento interessante que a gente tem na área fundiária, porque assim, existe toda uma metodologia, você sabe disso, Sim. voltada à precificação, à valoração dessas benfeitorias. As normas. Né? As produtivas, as reprodutivas, as não reprodutivas e a terra nua. Né? Então, são as normas da ABNT, são as práticas de mercado, as melhores práticas que definem isso. Tal. Agora, você topa com uma situação interessante, que é a seguinte, e não é raro, tá? Você ouvir isso, assim, não sou eu que quero sair, é você que quer me tirar. Portanto, por esse valor eu não saio. Por esse valor eu não saio, né? Então, você ter uma declaração de utilidade pública é fundamental para que você possa mostrar, e mostrar ao juiz responsável pelo julgamento do caso, por exemplo, nesse caso, que o direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Sim. O individual, o valor da indenização que ele quer receber, e o coletivo é eu precisar daquela área para implantar o projeto de geração de energia. Isso não foge da judicialização, né? Porque essa pessoa vezes, pode entrar na justiça, né? Provavelmente ela vai perder, né? Mas vai judicializar o processo se ela quiser, né? É um termo que acaba até sendo engraçado, que a gente usa comumente, assim, fala, eu fiz uma negociação amigável. Nunca é amigável, na verdade, né? Você tem por trás uma declaração de utilidade pública, você tem por trás a possibilidade de judicializar, recorrer, né? Mas por vezes o proprietário da área a quem você está oferecendo aquele valor, ele se atrai por aquilo, fala, tá bom. Tem várias razões que levam a ele a fazer isso. Cada um tem a sua, né? A escolher isso, né? Não tem regra, também não tem regra. Acaba sendo o que a gente chama de desapropriação amigável, né? Agora, a mesma declaração de utilidade pública permite que você leve isso à justiça. Sim. E aí, com isso, você tem a possibilidade de ser emitido na posse, né? E uma vez emitido na posse, você pode usufruir daquela área quase como se o proprietário fosse e tem a possibilidade de fazer a implantação do empreendimento. Perfeito. Eu diria que esse mecanismo é um mecanismo fundamental, sem o qual consagrado, sem o qual a gente não conseguiria. É. Então, nesse momento também você está falando já começou a falar de negociação, movimento social, né? E nesse momento da negociação, então, óbvio, você tem alguns cuidados que normalmente são tomados, né? Então, tem uma máxima que diz o seguinte, quem avalia não oferta, né? E quem oferta não paga. Isso para você ter... você não deixar que um processo contamine o outro, né? Então, você tem pontos de controle aí com relação a vários nessas 3 etapas principais aí, avaliação, oferta de valores e pagamento, né? E aí, nesse momento, é que a relação com os atores, ela é fundamental, né? Por quê? Porque aí você está mexendo com a expectativa daquela família, daquela comunidade, daquela região, você está mudando, você tem esse poder. Você tem que ter consciência de que você tem esse poder, porque a partir daí você passa a entender uma série de coisas, uma série de reações e de movimentos que ocorrem. Você tem hoje no Brasil uma série de movimentos sociais muito mais organizados do que era há alguns anos atrás, então isso faz com que você tenha que ter efetivamente a coragem de ter esses movimentos como interlocutores. Sim, e ter pessoas preparadas para lidar com esses movimentos. Né? Você tem que entender que nem sempre esses movimentos são movimentos que têm a legitimidade que dizem ter, que também é natural, é da dinâmica do movimento. Sim. Então você tem, não vou citar nenhum movimento em particular aqui, mas você tem movimentos que se arvorem ser representantes de determinado segmento e que, na verdade, não são. Sim. Né? Então, aí é um aspecto interessante na negociação, porque facilita você ter uma interlocução com representatividade. Então, é bom que você tenha essa interlocução. O empreendedor tem que entender isso, que às vezes é bom que você tenha essa interlocução, entendeu? Mas você tem que ficar sempre de olho nessa chamada representatividade e naquele pessoal e naquelas famílias, né, que
não se veem representados, com as quais você que vai é, ter... que é o grande problema que você, de Exatamente. fato, tem que se preocupar em resolver, né? Com as quais você vai ter que conversar também. Sim. Você não está ali para conversar com né? o movimento A, B ou C. Você está ali Elas estão ali mesmo. Elas vão Exatamente. sofrer as consequências mesmo do Exatamente. empreendimento, né? Não tem jeito, né? Então, esse é um dos aspectos interessantes da relação que você estabelece com a comunidade na chamada questão fundiária. Por isso que eu digo que na implantação do PBA, porque aí você forma várias comissões de acompanhamento, né? O grupo de acompanhamento tal, de cada um desses programas. E é um momento que pode ser um momento de muita riqueza, né? E normalmente é um momento de muita riqueza. Você tem lá o vereador, a vereadora, você tem lá o presidente da associação, você tem lá o agente de saúde, você tem todos os atores reunidos em torno da execução de um determinado programa. Entendeu? Incrível isso. Que você desenhou num primeiro momento e, por vezes, você nem sempre desenhou com o grau de detalhes e a riqueza que ele precisava ter, porque a realidade sempre vai ser maior. Sim. A realidade sempre vai ser maior que a tua imaginação. Não dá para pensar em tudo, né? Exatamente. É então você tem lá todos esses agentes interagindo, né? E aí o que eu acho legal dessa história? Porque essas instâncias, né, esses grupos que se formam de acompanhamento desses programas, tal, ele tem que ser usado como parte dessa estratégia que eu falei anteriormente, que é do empreendedor entrar no projeto pensando em sair. Sim. Por quê? Porque é nessa usina de ideias, vamos dizer assim, que você discute como que você vai criar capacidades. Então, como é que você vai se manter naquele empreendimento durante, sei lá, 30 anos de forma saudável? Exatamente. Né? Vem dessa equipe, né? Vem desse grupo. Né? Então, assim, ou não, né? Ou não vai ser saudável mesmo, porque o trabalho que foi feito não foi bom. Você né? trabalha sempre no sentido muito no de ser saudável, né? Certamente. Mas você tem... Você vê que as pessoas, nesse caso, são importantíssimas. Né? Exato. Tem que ter muita experiência aí, né? Saber lidar com cada um desses temas, desses programas. Né? Então, por exemplo, eu sempre uso como exemplo capacitação, né? Capacitação é um negócio que se faz, está presente. Né? Acho que é importante que seja feito. Em todo o PBA você vai ver capacitação, com requalificação de mão de obra, criação de emprego, essas coisas todas. Então. Qual que é o teu indicador de monitoramento? Cara, se você está entrando no projeto pensando em sair, não é a quantidade de cursos que você deu, né? É a quantidade de iniciativas que você criou durante o tempo que você implantou esse programa. Então, sei lá, pensar num programa de criação de renda, né? Então, é a quantidade de curso que eu dei? Não é, cara. Você tem que ter um monitoramento. Cada programa desse tem que ser monitorado para saber. Cada um tem que ser monitorado, exatamente, porque você vai prestar contas para o órgão ambiental. Vamos chegar no final falando de tecnologia. Para obter a licença prévia, para obter são monitoramentos interessantes de instalação, a prévia de operação. Operação, o órgão ambiental vai olhar e falar assim, bom, você se comprometeu a fazer isso aqui, a indenizar 100% das famílias, 100% das famílias estão indenizadas. Você se comprometeu a criar reassentamentos urbanos coletivos, reassentamentos rurais coletivos, reassentamentos em áreas remanescentes ou cartas de crédito, está aqui, está todo mundo aqui, as famílias estão aqui listadas, estão devidamente acompanhadas, você deu assistência técnica para as famílias, tal. Então é através desses indicadores que o órgão ambiental, que você vai dizer para o órgão ambiental que, cumpri todas as minhas obrigações, né? Então, você pensar em apresentar para o órgão ambiental resultados efetivos é você pensar em como que você faz o monitoramento disso, quais são os indicadores que você vai utilizar, quais são os indicadores intermediários, quais são os indicadores finalísticos, e aí você ter uma inteligência por trás, você ter plataformas, você ter softwares, você ter um lugar onde você pode concentrar todas as informações é fundamental.
Sim. Senão não tem controle, né? É fundamental para a tomada de decisão, é fundamental para a prestação de contas, é Sim. fundamental para você fazer o monitoramento para saber quão distante ou quão próximo você está. Até para os stakeholders saber o que está acontecendo, né? Exatamente, aquele objetivo que você se comprometeu. Né? E aí você conseguiu a LO, está atendendo as condicionantes ali. Aí acontece um negócio também, um movimento interessante. Você obteve a licença de operação, o empreendimento está gerando, né? Gerando receita, inclusive. E aí você tem uma coisa que é uma tendência e a gente tem que entender como tal, é assim, a área fundiária, ela acaba sendo um pouco relegada a um segundo plano, né? Sim. E que eu acho que é um erro estratégico do empreendedor. Também acho. Nesse relegado a segundo plano, a gente tem que abrir uma série de parênteses aí, né? Você tem, por exemplo, todas as áreas estão judicializadas. Uhum. Então, o que vai decidir é a justiça mesmo, não tem muito o que eu fazer. Vale muito mais a pena eu ter, talvez, um escritório de advocacia contratado para me dar um suporte jurídico necessário a esses processos que estão em curso do que eu ter lá uma equipe fundiária para fazer esse acompanhamento. Sim, tá? Concordo. Mas você tem, normalmente, você acaba produzindo um passivo de regularização que te aflige até o final da concessão, entendeu? Por quê? Comum demais em todos os empreendimentos. Você bem sabe disso, a gente tem, né? A gente tem... Isso é muito comum. É difícil demais. Tem trabalhos nesse sentido. Então, você tem lá aquela escritura pública que foi feita com o proprietário da área, né? O proprietário vendeu a área, a negociação foi super tranquila, né? Você tomou café várias vezes na propriedade dele e tal, sem problema algum. Só que você deixou essa escritura pública, você não levou a registro. Uhum. E aí, no mundo fundiário, tem uma máxima que diz que quem não registra não é dono. Né? Perfeito. Aliás, tem uma outra que diz que quem paga mal paga duas vezes. Perfeito. Essas são as duas. Perfeito. Eu acho que essas são as duas principais coisas que você aprende quando começa a militar na questão fundiária. Né? Fala assim, quem paga mal paga duas vezes, quem não registra não é dono. Né? É isso mesmo. Então, anotem aí. Ó. Fica como lição aprendida mesmo. Então, o que acontece? Você vai, agora, né, mudou aqui, eu quero zerar o passivo fundiário que eu tenho aqui, vamos registrar todas essas áreas. Você vai ao cartório com a tua escritura, bota a tua escritura pública embaixo do braço, isso, né? O cartório, eu vim aqui registrar. Oi? Né? A área foi vendida, a área foi fracionada. A área está invadida. A área está ocupada, né? O proprietário morreu, o inventário não foi aberto, o inventário foi aberto, mas não foi concluído. O inventário foi aberto, mas tem uma briga enorme entre os herdeiros. E você, o sente resumo chora, da ópera, que sente e chora que você não vai conseguir regularizar tão cedo aquela área. A gente tem no mercado algumas histórias interessantes contadas por colegas, né? Não vou falar a empresa aqui, mas foi num... A pessoa, se estiver escutando, vai saber o que eu estou falando, né? Que é da empresa dele. Foi numa área lá no Amazonas, para usar como garantia do empréstimo, né? Sim. Pega essa área gigantesca aqui e tal, vale milhões, certamente vale. Tem muitas empresas, tem muitas áreas, né, que valem milhões e que às vezes podem ser alienadas, né? Regularizadas e alienadas. Vai lá, vê como é que tá essa área, tal, vamos usar ela como garantia. Foi lá, cartório, tal, não sei o quê, o cara olhou para ele, você nunca veio aqui não, né? Ele falou, não, é a primeira vez, Cara, essa área deve ter hoje umas 5.000 famílias. Você não sabia disso, né? Não. Vai fazer o quê agora? E você está pagando as taxas, os impostos, está pagando tudo, né? Uhum. Isso está correto. Sim, né? sim. Ou seja, você teve um custo durante anos, por falta de conhecimento do que você tinha naquele patrimônio. Agora você tem um pipinaço, né? Uhum. Como é que faz? Como é que você retira essas famílias? Exatamente. Não tem nem jeito mais, já era, né? Sim. Vai ter que regularizar, transferindo o nome para as famílias que estão lá, até para você parar de pagar, né, os custos que estão lá, né? Porque as famílias não vão pagar, certamente, não está no nome delas. Né? E tem uma questão interessante que você levanta, Marcelo, que é a seguinte, eu trabalho sempre com essa perspectiva, né? Bom, eu estou fazendo o laudo de avaliação para ofertar àquela família. Uhum. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Eu tenho que fazer esse processo pensando que essa área vai ser judicializada. Eu tenho que fazer esse processo
pensando, eu tenho que me esforçar ao máximo para que ele dê certo, mas eu tenho que... Penso no pior tenho cenário. que me preparar para o pior cenário. Certo. Porque a partir daí eu faço um excelente laudo de avaliação, a partir daí eu documento todas as iniciativas que eu tenho para fazer oferta de valor àquela família. A partir daí eu faço o registro fotográfico desse processo todo. Entendi. Né? Porque eu vou precisar fazer isso caso esse processo seja judicializado. Certamente. Ah, não foi judicializado. Ótimo. Estou com o processo Senão você vai fazer duas vezes, né? Com o processo você faz todo um trabalho redondinho, ruim, a hora que o judicializar, você vai ter que ir lá de novo para fazer um bom trabalho. Tá todo montado, Perfeito. tal, entendeu? Perfeito. Ah, o ativo vai ser vendido. Ótimo. Quem comprar o ativo Tá vai feliz da levar, vida, porque tá vai feliz levar um da negócio de vida porque trabalho vai levar bacana. uma pasta correspondente a cada produtor rural que foi desapropriado, com a vida toda dele e da área que foi desapropriado. E uma boa prática, às vezes, também, que algumas empresas usam, né? É pagar o que é justo, né? Não, Foi avaliado X, oferece o X, sim, tá avaliado. isso não Não tem oferece muito... menos, que isso vai gerar mal-estar. Provavelmente o proprietário vai saber qual é o valor real Sim. do que vale aquilo lá, e isso vai E gerar lá na mal-estar, vai dar frente isso problema. vai acabar não sendo defensável. Né? Aí você vai pagar a diferença, mais a multa, mais o processo, mais tudo, né? E não vale a pena. Não vale a pena, vale a pena o risco, né? Então você tem, voltando um pouco... Mas você tem a operação, está operando, tem os condicionantes, você está executando. Sim. Para manter o empreendimento de operação. E aí você tem aqueles programas, normalmente são os programas de ordem ambiental, né? Sim. Que são aqueles que são exigidos. Poucos, né? E eles são... Dependendo do empreendimento, são muitos. Dependendo do projeto, é uma enormidade, né? Sim. E é normalmente a área, inclusive, que fica responsável pela parte fundiária também. Então fica lá uma pessoa que normalmente é a memória viva de tudo que aconteceu, porque você tem o registro dessas negociações que foram feitas, dos acordos que foram feitos, tal. É fundamental que você tenha esse histórico, né? Sim. E você tem lá uma pessoa que fica normalmente cuidando da questão fundiária. Então, e os problemas que você enfrenta no pós-licença de operação, eles são todos eles, ou a maioria deles, decorrente dessa falta que eu chamo de constância de propósito que os empreendedores, por vezes, têm, de não pegar o processo e falar, bom, o processo só termina na hora que a área sai do fulano do proprietário A e passa a ser regularizado em meu nome, passa a ser registrado em meu nome. É a partir daí que eu tenho a possibilidade de dizer que essa área efetivamente é minha. Então, esse processo deu certo, né? Exatamente. Então, o empreendedor, quem atua com a questão, nessa questão fundiária, ele tem que trabalhar fundamentalmente num tripé, né, que é a regularização fiscal do imóvel, representada pelo pagamento dos impostos, essas coisas todas. E, por vezes, embora não seja a minha obrigação, eu acabo pagando o imposto devido pelo proprietário que está sendo desapropriado. Sim. Porque ele entra... É uma forma de negociação, né? Ele entra naquela história, fazer, eu não quero sair daqui, se vira. Ainda vou ter que pagar, né? Então, e depois de fazer de fazer isso, que é uma estratégia de negociação, é manter o teu patrimônio fundiário devidamente regularizado do ponto de vista dominial. Né? Isso envolve a atualização cadastral do imóvel junto aos órgãos de controle. Monitoramento do imóvel em si, né? Para evitar invasão. Exatamente. Eu tenho que fazer a regularização ambiental desse imóvel através do cadastro ambiental rural, né? E eu tenho que fazer finalmente a regularização dominial, que é você, inclusive, pegar essa documentação toda fiscal e ambiental e entregar no cartório e falar assim, registre no meu nome, porque esse imóvel agora me pertence, entendeu? E aí você tem parte disso que vai ficar embaixo da água, que é o que está lá no reservatório, e parte disso que você vai ter que... Você está casado com ela, como a gente falou no início, que é a área de preservação permanente, né? Que é aquele cordão de vegetação no entorno, que fica estabelecido no entorno. Aí começa a brincadeira de monitorar, exatamente, de estar em campo ali vendo o que está acontecendo, das construções que acabam acontecendo. Exatamente. É muito comum, quando a gente fala de invasão, as invasões normalmente em transmissão são invasões de áreas mais humildes, né, mais pobres, né? Quando fala de borda de reservatório, tem muita invasão de gente que tem muito dinheiro, né? Você tem... São até mais difíceis de tirar, né? Você tem essa diferença. Todos os dois casos são difíceis de tirar, né? Por questões diferentes, mas...
Aí vem esse problema também, né? Sim, Então, assim, e o fundiário normalmente se envolve nisso também, né? Porque Tem algumas empresas que a questão de invasão está dentro da estrutura fundiária para ser cuidado, né? E aí você tem uma diferença, você citou uma questão interessante aí que eu esqueci de comentar. Você tem uma diferença na forma de arrecadação dos imóveis que são destinados à implantação de uma usina hidrelétrica, né? Uhum, E daquele de uma linha de transmissão. com certeza. Da usina hidrelétrica, você tem uma mudança de dominialidade, né? Você desapropria de fato. A área deixa de ser do proprietário A e passa a ser sua como empreendedor. No caso de uma linha de transmissão, que você tem uma limitação de uso, né? Sim. A área continua sendo do proprietário A, que tem lá limitações impostas pela própria normativa com relação à implantação de uma linha de transmissão. Perfeito. E aí, dependendo de onde está localizado o empreendimento, você tem ao lado um vetor de pressão social que pode ser muito forte grande, ou não, né? Muito grande. Então, você pode ter comunidades ao lado de uma área de preservação permanente que, se você não tiver devidamente documentado, então, olha aí, entra de novo a questão fundiária. Sim. Né? Você não consegue, por exemplo, e aí eu não vou entrar no mérito social disso, sim, claro. Mas assim, eu preciso ingressar com uma ação de reintegração de posse, sim. Que essa área é minha. Se está mal feito o negócio... Qual a documentação que você tem que prova que a área é sua? Óbvio que você vai conseguir comprovar isso de uma série de maneiras. Porque o empreendimento está lá, né? Mas vai ser mais difícil, lá, né? Vai ficar mais caro. A área está cercada, eu tenho boletins de medição da empresa que faz vistoria na informação georreferenciada. Informação georreferenciada, é óbvio que você vai conseguir, né? Não tô... Vai dar mais trabalho e vai ficar mais caro. Mas eu estou carregando na tinta exatamente para mostrar, né, que a questão fundiária ela é fundamental, sim. Inclusive para dar ao empreendedor a tranquilidade que ele precisa para fazer a geração, que sim. É o que você falou, é o negócio dele. Sim. Então, eu não quero me preocupar ao longo dos anos de concessão, não quero me preocupar com a regularização do imóvel. Entendeu? Meu negócio é gerar. Por isso que é importante, acho que você falou uma coisa interessante, isso não é uma regra que eu vou falar, mas normalmente o fundiário ele não é a área mais bem equipada financeiramente para resolver os problemas, né? Ela às vezes fica relegada ao segundo plano, mesmo no momento da liberação da área, né? Uhum. E isso causa esse tipo de problema, né? Então, é gostoso porque está fresquinho, né? Aquele negócio do... Cara, se o trabalho é bem feito, o fundiário é levado a sério desde o início pelo empreendedor, investe esse dinheiro ali para resolver todos os problemas, certamente ele pode sim, no segundo momento, às vezes relegar o fundiário a um segundo plano, porque não vai precisar do fundiário. Sim. Foi bem feito, né? Sim. Como ele não dá a devida importância ao fundiário como deveria ser dado, né? Quando chega num momento que ele vai relegar o segundo plano, ele vai precisar do fundiário, o fundiário continua relegado ao segundo plano, tendo que resolver um problema que poderia ter sido resolvido lá no início, né? Então, muito disso é decorrente dessa visão mais imediatista, né, de você fazer com relação ao empreendimento. O barato às vezes sai caro, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado com isso, né? Então assim... Escutem o fundiário a hora que forem liberar um empreendimento. É mais nesse sentido, porque é óbvio, você vai falar assim, então quer dizer que os empreendedores são todos relapsos com relação a isso. Não é isso que a gente está falando. Certamente. Não é isso que eu estou falando. Existe uma visão estratégica com relação a como administrar o empreendimento e, por vezes, é aquilo que eu falei, olha, eu estou com 100% dos meus imóveis, aqueles que não foram regularizados, né? Regularizados que eu digo naquele tripé lá, dominial, fiscal e ambiental, eles estão judicializados, então, realmente, eu não preciso ter uma estrutura de fundiário cuidando do empreendimento. Mas poderiam não estar judicializados. Entendeu? Mas sim, tem uma série de... esses aqui eu tenho problemas. Então, bom, como eles não foram regularizados no momento que deveriam ser, eu vou efetivamente ter que gastar dinheiro para fazer essa regularização agora. Sim. Entendeu? Então, provavelmente eu vou ter que fazer... houve já uma mudança de legislação com relação à obrigatoriedade do GEL e da certificação. Então, provavelmente, aquela obrigação que eu não tinha quando eu adquiri a área. Agora eu tenho por conta da legislação. Barato sai caro. Entendeu? Então eu vou ter que fazer o GEL, vou ter que fazer a certificação. Aí eu vou fazer a certificação, o proprietário expropriado, ele não alterou o CIGEF dele. Aí quando eu faço a certificação do meu imóvel, dá sobreposição. Certamente. Entendeu? Então,
sai caro, não tem dúvida nenhuma. O barato sai caro. Não tem dúvida nenhuma. Mas é aquilo. Faz parte, né? Eu acho que mas o mundo é um aprendizado e a gente está aí para evoluir, né? Sim, sim. Eu acho que as empresas vêm evoluindo bastante nisso. O fundiário, em algumas empresas, tem um protagonismo forte. Uhum. Como você falou, ele abrange e ele se conecta com várias outras áreas da empresa e da comunidade, né? Do governo, de governos estaduais, municipais, cartórios, né? E questões ambientais, jurídicas, de regulação. O fundiário fala com todo mundo, né? Tem um colega que assistindo o podcast vai falar também, ele fala muito sobre isso. O fundiário ele tem que tentar se colocar ou trabalhar para se colocar como protagonista. Perfeito. Porque não adianta, e a gente entende, né? Quando você vai fazer um empreendimento, o grande custo do empreendimento é a obra, é a engenharia, né? Sim. E é para onde se coloca a maior lupa, né? Porque o custo aqui está maior. O custo fundiário perto de uma obra de engenharia, migalha, né? Então, essa migalha pode fazer uma diferença muito grande num custo que hoje não é acessível, não é palpável, né? Mas que vai ser na operação. Sim. Se foi mal feito, como você falou, independente de por que foi mal feito, né? Certamente você vai pagar a conta que você deixou de pagar aqui mais cara lá na frente e vai te gerar uma dor de cabeça que não precisava. Então, acho que as empresas têm que começar a ter uma maturidade e olhar direitinho para o fundiário, da importância dele. E pelo fato dele ser mais barato na obra, ele ser bem feito. De fato, dar todas as ferramentas, né, para o fundiário poder fazer um trabalho bacana. E isso passa por vários aspectos, né, Marcelo? Você usou a palavra ferramenta, serviu de gatilho. Isso passa por vários aspectos, né? Então, por exemplo, aquela historinha que a gente estava contando, né, que eu não levei a escritura a registro na época e estou levando agora. Né? O meu grau de dificuldade com relação à possibilidade de fazer a regularização dessa área vai ser maior ou menor dependendo do meu grau de organização ao longo do trabalho todo. Certamente. Entendeu? Se eu não tenho lá, e aí eu sou do tempo da pastinha de papel. Sim, se eu não tenho lá uma pastinha, um dossiê, né, do proprietário A, B, C, D, que eu tenha lá todo o histórico dele, eu não tenho como rastrear isso. O meu trabalho vai ser muito mais difícil. Eu até tenho que rastrear isso, mas o meu trabalho vai ser muito mais difícil. Mas essa pastinha pode estar digital, né? Não, também pode estar digital. Pode. Também pode. A gente faz essa concessão. Né? Então, e também tem a ver, a gente volta lá, naquela história do empreendedor entrar num empreendimento pensando em sair. Sim. Né? E esse rito de passagem, vamos dizer assim, ele está diretamente ligado, ele é diretamente proporcional, primeiro, ao grau de organização que você tem com relação ao trabalho que você realizou. Estou falando da questão, novamente lembrando que a gente está falando da questão fundiária. Sim, claro. Tá? Ao grau de organização que você tem com relação ao trabalho que você realizou. Segundo, a coerência que você tem com relação às decisões que você tomou. Tá? Por que eu digo isso? Porque eu trabalhei em vários empreendimentos onde você discutia o seguinte, a família X, né, o proprietário veio aqui negociar com a gente, ele não está satisfeito com o tratamento que foi dado, né, não é um caso o caso dele não é um caso só de indenização, ele acha que ele precisa ter um lote no reassentamento rural coletivo. Tá? Se for necessário, depois a gente aprofunda isso. Ele acha que tem que ter um lote no reassentamento rural coletivo. Se você não tiver a capacidade e o discernimento de olhar para aquela situação, tomar uma decisão imaginando se ela pode ou não pode ser replicada para outras situações, você se perde ao longo do processo. Porque você não tomou uma decisão baseada no critério, você tomou uma decisão baseada na história que ele te contou. Sim. E aí é errado, você tem que tomar a decisão baseada no critério. Sim. Porque uma outra família vai bater na sua porta e vai dizer assim, mas aquele recebeu, por que eu não posso receber? Então, organização documental, coerência na tomada de decisão, isso é fundamental. Transparência nos compromissos, né? E honrar os compromissos assumidos. Acho que são 4 questões assim que são fundamentais para que você... já que eu vou me casar, e vou com esse casamento com filhos até o final da concessão, que eu tenha pelo menos esse conjunto de boas práticas aí, né? De boas práticas, de preocupações que me deem sustentação
Porque você vai enfrentar um debate com o movimento, com o Ministério Público, com setores do Executivo Municipal, com órgãos de controle. Você vai enfrentar debates com todos esses órgãos até o final da concessão. Você não tenha dúvida disso. Verdade. Tenha dúvida disso. Então, Belo Monte mesmo, né? Todo exatamente. Mundo fala até hoje, então né? não adianta você tomar decisões pontuais pensando que você está resolvendo o problema A, porque por definição você não resolve problemas, né? O que tem é um intercâmbio de problemas, né? Como eu costumo dizer, né? Você resolveu um aqui, se prepara para o próximo. Ah, sim, tem, né? Ou decorrentes de novos problemas ou de efeitos colaterais dessa decisão que você tomou aqui. Sim. Óbvio, né? Então, se você não tiver essa visão de sustentabilidade, vamos dizer assim, nas tuas tomadas de decisão, na tua organização de documentação, e aí passa de novo por você ter boas plataformas, ter bons softwares de organização documental, você vai ter uma vida ruim até o final da concessão. Escutem isso, hein? Boas dicas aí. Não pode ser deixado de levar em consideração. Basta olhar para a história. Então, assim, sem pensar em outro aspecto, mas narrando o fato. Belo Monte enfrenta problemas até hoje. Sim. Né? Todos os grandes empreendimentos. Todos os grandes empreendimentos. O que eu quero dizer, para ficar bem claro para todos, é que esses problemas não são enfrentados porque não houve uma preocupação. Sim, claro. É isso. Claro. Porque eles são enfrentados porque eles naturalmente surgem. Esse tipo de empreendimento sempre vai ter eles problema. Naturalmente surgem. Então, assim, você tem que estar bem instrumentalizado para enfrentá-los. Você pode fazer um bom serviço e evitar os problemas que poderiam ter sido evitados de fato, Sim, né? Acho que tem vários tipos de problemas aí. Agora a gente está chegando no final. Pô, passa muito rápido. Falei né? demais, né, cara? Não, você falou bem, claro, objetivo, foi ótimo. Eu queria que você mandasse um recado aí. Fica à vontade, uma dica, um recado. Já sou péssimo para fazer isso. É nada, olha para aquela câmera ali, fala, você, do fundiário. Eu tive uma formação profissional e, de uma forma ou de outra, acho que eu sempre busquei isso, sempre me identifiquei com isso, que me deu o que eu acho que é uma capacidade de análise crítica das várias situações que a gente enfrenta. Isso, para mim, fez toda a diferença na minha carreira profissional. A possibilidade de você sempre ficar curioso por saber qual o outro lado, né, da história, e a história sempre tem um outro lado. Certamente. Você não perder a capacidade de se indignar. Eu acho que isso é fundamental também. E ter sempre a certeza de que você nunca sabe de tudo. Né? Legal. A tua experiência vai ser sempre uma experiência limitada. Eu acho que isso deve dar a quem está começando a carreira agora a curiosidade e a humildade necessária para poder fazer um bom trabalho. Né? E o que eu digo um bom trabalho é um trabalho honesto, um trabalho que possa garantir que você tenha tranquilidade no final do dia e falar, cumpri mais uma etapa de trabalho e vida que segue. Acho que é isso. Legal. Gostei, tá vendo? Você não sabe fazer, sabe fazer bem, né? Acho que é isso. Eu te agradeço. Imagina, Marcelo, eu que agradeço. Eu espero ter ajudado. Estou absolutamente à disposição aqui. Adorei, nunca tinha passado por essa iniciativa, por essa experiência aqui. Adorei. A gente da Forage também não, né? Então, assim, a ideia o podcast é nosso. Nosso que eu falo de todos, né? E a geração de conteúdo para o mercado. O mercado não tem conteúdo rico, né? E isso, certamente, esse bate-papo que a gente teve aqui vai ajudar colegas, com certeza absoluta. Né? E o que a gente espera é que esse efeito que seja feito realmente seja replicado, né? E vai incentivar outras pessoas a virem aqui e falar também, né? Eu acho que preenche uma lacuna, muito legal. Quando você me falou do podcast, eu fiquei animado mesmo. Porque preenche uma lacuna não digo uma lacuna de conhecimento, tem muita gente boa no mercado. Sim. Eu acho que essa questão ela tem que ser pensada, tem que ser debatida, tem que ser refletida Tem muita gente boa, mas não tem todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas, né? As experiências são diversas, né? E a gente no dia a dia não consegue fazer um benchmark. Eu vou na empresa X visitar a pessoa lá que eu conheço, na semana que vem eu vou na outra. Não, cara, o fundiário não dá tempo pra gente fazer nada, né? Não dá. Não tem tempo para isso. Às vezes assistir um podcast em casa Sim. é mais fácil, né? Sim. Bota para escutar, tá tomando banho que seja, né?
Tá tomando banho ali, tá jantando, tá na hora de dormir ou na hora que acorda, enquanto tá se arrumando. Isso ajuda pra caramba. Então, Sim, sim. a ideia do podcast é essa. Obrigado por você ter participado. Espero que você venha outras vezes, porque novos convites virão. Só convidar, porque eu não fiquei tenha animadíssimo. Agora, só um recado antes de acabar esse terceiro episódio, é lembrar que dia 24 de junho nós teremos o 8º encontro do workshop de governança territorial da ABCE. Vai ser em São Paulo, lá no Blue Tree de São Paulo. Ele é patrocinado pela ABCE. Né? A ABCE é organizadora, desculpa. Se você quiser patrocinar, quiser participar, tem que ir lá para São Paulo. Tem uma logística aí, mas vale muito a pena, porque o evento fica lotado, todo mundo do setor vai, né? Espero que o Amaury possa estar lá. Se estiver lá, vocês vão conhecer ele presencialmente. E o último comentário é, se tiverem dúvidas, quiserem entrar em contato com o Amaury, daqui a pouco vocês vão ver aqui embaixo da tela o e-mail dele. Fiquem à vontade para entrar em contato com ele pelo e-mail, pelo LinkedIn, né? E tirem todas as dúvidas aí, façam um benchmark com ele, com a empresa que ele trabalha, tá? Muito obrigado, Amaury, de novo pela presença. Obrigado. E obrigado por vocês estarem assistindo. Até a próxima. Um abraço. Grande abraço.